Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset e neste vídeo eu vou falar sobre Robinho Júnior, que quase enfrentou o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20 e acabou ficando fora. E esse passa a ser o primeiro desafio do Elano na volta ao Peixe, lidar com essa situação difícil do Robinho Júnior. Vou falar também sobre a pressão em Alexandre Matos nessa reta final de janela de transferências. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que curtam, comentem, deem o hype, ativem as notificações e também convido você a se tornar membro. Na descrição tem um link que te leva direto para os 3 níveis aqui do canal, bronze, prata e ouro. São benefícios e valores diferentes e você pode ter até um grupo no WhatsApp comigo. Em breve também rolará o encontro de membros. Vamos lá. Ontem o Robinho Júnior treinou pelo Sub-20 para enfrentar o Cruzeiro, estava relacionado para a partida, obviamente seria titular, e ontem à noite, sábado à noite, ele avisou que não jogaria, tá? Depois da preparação do Vinícius Marques, que é o técnico do Sub-20, contando com o Robinho havia sido convencido, já que perdeu espaço com o Vojvoda, veio de uma sequência sem atuar, importante ter minutos. O mesmo ocorre, por exemplo, com o João Ananias, que está treinando no profissional e que também jogou essa partida. Robinho Júnior foi convencido, mas de última hora acabou ficando fora. O Santos ainda tentou ganhar tempo, colocá-lo na partida, tanto é que a arte do jogo de hoje, que o Santos divulga nas suas redes sociais, né, que ele hoje tem, teve o Robinho como personagem, mas o Robinho resistiu. E quando eu digo Robinho Júnior, é quem trabalha com o Robinho. Sua mãe, a Vivian, o seu empresário e também o Robinho, o pai, que está preso, mas ajuda, conta, se atualiza sobre a carreira do filho, inclusive neste final de semana. Final de semana é momento de visita à prisão e o Robinho sempre se atualiza sobre o filho nessas visitas. Eu tentei apurar se foi uma ordem do Robinho, mesmo na cadeia, de tipo, não, meu filho não tem que jogar sub-20, tem que jogar no profissional, e essa informação não me confirmaram. No Santos, eu ouvi que veio do staff do jogador a ordem para o Robinho não jogar e que o Robinho até estava meio desconcertado, que ele queria atuar. Já as pessoas próximas do Robinho, quem trabalha com o Robinho, me disseram que foi uma decisão em conjunto com o departamento de futebol do Santos. Como sempre falta transparência, o Santos não se posicionou oficialmente, mas ouvindo os dois lados dá para entender que houve um ruído. Novamente, a situação do Robinho Júnior se complica. Eu fiz um longo vídeo aqui no canal apenas sobre esse assunto e eu falo que o Santos erra na condução ao não renovar com o Robinho Júnior na reta final do ano passado, erra também em colocá-lo às pressas no profissional, muito por conta da força ali que o presidente Marcelo Teixeira fez. E digo também que quem trabalha com o Robinho Júnior, na minha visão, está se equivocando. Todo aquele hype que se existia do Robinho, da torcida sempre pedir para o Robinho jogar, já está virando descontentamento. Isso passa também por quem cuida da carreira do jogador. É momento de repensar. Houve uma reunião na semana passada, haverá uma próxima, para que se entenda se o Robinho vai ficar, se vai jogar pelo 20 e como isso vai continuar, porque de fato a situação está indo para um lugar perigoso. O Robinho Júnior tem contrato até abril de 2027, poderia assinar um pré-contrato a partir de outubro e neste momento a renovação está bem difícil. Eu avisei vocês lá atrás, este canal foi o primeiro a dizer sobre a situação difícil do Robinho, que isso viraria novela, que o Robinho não renova pensando em ter mais chances e o Santos não coloca para jogar porque quer renovar e fica aquela situação de quem grita mais alto, e neste momento está fazendo mal para ambos os lados e agora passa a ser o primeiro desafio do Elano conter essa situação. Elano, que foi anunciado neste domingo como gerente de base do Santos, vem para chefiar as categorias de base. Em novo ato de falta de transparência, a nota oficial do Santos não diz como que vai ser dividido o departamento. Se o José Renato Quaresma continua, porque antes ele era o coordenador, com o que fica Rodrigão, o Batata, o Léo, enfim. O Santos poderia explicar, até para evitar ruídos, mas esse Santos, como vocês já sabem, não explica nada, né? Deixa que as coisas rolem. O que eu ouvi é que o Quaresma continua, por mais que tenha algumas diferenças com a atual gestão. O Marcelo Teixeira argumentou que o Elano estava sendo contratado por esperar mais resultados da base, e a base respondeu, cara, você não está colocando dinheiro, a gente não tem R$10 para contratar jogador,
Todos os jogadores que vêm livres ou por empréstimo, a gente precisa fazer um intercâmbio, a gente acabou de ganhar o Campeonato Paulista, não faria sentido trocar, mas o Marcelo Teixeira decidiu pela vinda do Elano, que é um cara agregador, que já sentou para conversar ali com todo mundo e que vai sim elevar esse departamento pela sua experiência, pela boa relação com os jovens, mas novamente se faz de uma forma equivocada, né? Em que as pessoas acabam sabendo pela imprensa e o Marcelo Teixeira ganha mais um escudo. O Elano, que é próximo a eles, da geração que foi campeã brasileira, assim como o Léo, que ganhou protagonismo no elenco profissional e apareceu antes da coletiva do Vojvoda. A chegada do Elano e o protagonismo do Léo, para mim, são boas notícias, mas elas deveriam ocorrer da forma certa, não para preservar a gestão. Mas fato é que esse primeiro grande desafio do Elano já é remediar essa situação do Robinho Júnior. Ele não é um diretor do profissional, e o Robinho hoje é profissional, mas o Robinho jogaria pela base, o Elano é um cara de boa ascendência. Então Elano, Léo, Alexandre Matos, o próprio Marcelo Teixeira precisam resolver essa situação que já está virando um murro em ponta de faca. Por fim, eu quero falar sobre a pressão em Alexandre Matos. A janela de transferências fecha na terça-feira para a contratação de quaisquer jogadores e continua até o dia 27 para atletas que disputaram os estaduais. A ideia do Santos é, ou era, contratar pelo menos um zagueiro nessa janela que fecha no dia 3, para que o Santos não desperdiçasse mais um mês aí sem jogadores. Neste momento, o Luan Pérez e Adonis até que estão dando conta do recado, mas se um faltar, o que é natural, já veio o Zé Ivaldo, que arrepia, o Basso está para rescindir o contrato, então como é que fica? Então o Santos disse, né, avisou o mercado e sinalizou isso para a gente, para os próprios empresários, entre si, se desafiou sobre contratar um zagueiro até terça, o que eu escuto é que vai ser muito difícil, então rola sim essa pressão no Alexandre Matos. O Matos gosta da reta final de janela, foi assim no ano passado, quando ele trouxe o Adonis e o Alexis no último minuto. Imagino que entre segunda e terça-feira role essa nova força-tarefa, esse corujão, mas neste momento, até onde eu sei, não existe negociação avançada por zagueiro e pode ser que o Santos fique nessa até o final do mês e procure jogadores que disputaram estaduais. Mas rola sim uma pressão sobre o Alexandre Matos. O Alexandre Matos argumenta que não tem dinheiro, que o Santos não tem credibilidade, o Santos responde que teve tempo, que já era para ter resolvido isso, e fica nessa sempre com essa transferência de responsabilidade e ninguém assumindo de fato o seu papel. Falei da rescisão do Basso, eu fui apurar também neste domingo como é que estão essas negociações. E o Santos, bagunçado, ele próprio esfriou as negociações por rescisão. Convocou reuniões, avisou que Basso e Rincon não jogariam mais, encaminhou as saídas em comum acordo e nos últimos dias não tinham buscado, né? Os empresários até falam, cara, acho que eles estão com outras prioridades. Recentemente o Santos retomou as negociações e finalmente nos próximos dias devem rolar oficialmente as decisões dos contratos tanto do João Basso quanto do Tomás Rincon. Então neste vídeo eu falei sobre a situação do Robinho Júnior, os desafios que o Elano já assume logo de cara, essa pressão do Alexandre Matos por contratações e rapidamente sobre as saídas de Basso e Rincon. Beleza? Uma boa semana para todo mundo, muito obrigado a quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.